Todos acharam? A palavra do Senhor diz, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos. Como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês. Em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho. Não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunho. Versículo 6. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram de nosso trabalho desgastante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Versículo 11. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou para o seu reino e glória. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor fale conosco por intermédio da Tua palavra. Fala, Senhor, fala, continua mostrando o Teu caráter santo, continua nos mostrando os atributos que o Senhor tem, que o Senhor revelou por intermédio da Tua palavra, a igreja em Tessalônica, esses atributos, esse padrão, esse modelo que aqueles irmãos estavam vivendo, que nós possamos também observar e que nós retenhamos o bom, retenhamos a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. Nos ajuda a acertar o alvo, nos ajuda a sermos santos, nos ajuda a ser justos e irrepreensíveis, em nome de Jesus, em amor, no vínculo da paz, do Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Nós assim te oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós temos estudado a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e nós vimos no estudo passado, no capítulo 2, nós vimos 3 atributos. O primeiro, se nós observarmos no versículo do capítulo 10, capítulo 1, versículo 10 de Tessalonicenses, justamente está falando acerca da volta de Jesus. Então eram crentes em Cristo que esperavam a volta de Cristo. Era um dos atributos daquela igreja. Se nós fizemos a pergunta na ocasião, no estudo passado, se a igreja hoje em dia ela estava esperando a volta de Cristo, ou se ela estava vivendo como se Cristo não fosse mais retornar, como se Cristo não fosse mais voltar. Nós observamos na resposta dos irmãos que infelizmente a igreja hoje em dia ela anda e ela convive, a igreja no sentido geral, como se Cristo não fosse voltar. Mas não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós devemos nos preparar cada dia, porque os tempos são maus e as profecias bíblicas estão se cumprindo de forma rápida, de forma ligeira. Está tudo acontecendo, está tudo sendo montado para que Cristo ele retorne, para que Cristo volte, busque a sua igreja. Vivemos, como a Bíblia vai dizer no sermão profético, Mateus 24, nós vivemos os últimos dias, vivemos o princípio das dores, os sinais estão por todo o mundo, tudo acontecendo. Por isso nós devemos buscar no Senhor
fortaleceu o nosso coração. Vimos também que em meio a lutas, em meio a batalhas, em meio a situações de adversidade e aflição, o povo estava pregando o Evangelho, o povo estava anunciando Cristo. Versículo 3 vai nos fazer refletir que eles estavam continuamente pregando o Evangelho e revelando a Cristo por intermédio das suas vidas. Versículo 2, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 2: não se deixe abalar, alarmado tão facilmente. Perdão, estou lendo 2 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Eles estavam, mesmo sendo maltratados, insultados, mesmo muitas vezes tendo seus bens confiscados, eles estavam sendo perseguidos, mas isso não era uma barreira, isso não era um empecilho para que eles pudessem parar, mas eles estavam avançando, anunciando. E hoje nós daremos continuidade. Hoje é o 9º atributo da igreja em Tessalonicenses. Então, os atributos de uma igreja modelo. Quais são os atributos de uma igreja modelo? Quais os atributos de uma igreja exemplar? Hoje nós veremos o 9º atributo. Observaremos também 2 atributos que o apóstolo Paulo também ensinava por intermédio da sua instrução, por intermédio da sua própria vida, da sua própria vivência com aqueles irmãos. 2 atitudes que Paulo lhe revelou. Então, o primeiro atributo que nós observamos aqui, no texto que nós lemos, e hoje daremos continuidade, prestem atenção. 1 Tessalonicenses capítulo 2, nós estaremos observando o 9º atributo, que está no versículo 4. Alguém pode ler para mim, por favor? Versículo 4. Então esse versículo nos faz refletir acerca de como nós devemos agradar o Senhor. De que maneira nós o agradaremos ou faremos as coisas para que Ele seja honrado, dignificado, para que Ele seja honrado. E aí o versículo 4, como a irmã Marisa leu, pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele, o Evangelho, não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Vocês sabem, a nossa linguagem nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Então, nesse momento, vamos fazer um momento agora para que nós possamos compreender acerca dessa temática, que nós devemos agradar a Deus e não aos homens. E nesse momento eu quero que a missionária Nilda passe essa caixinha, mas antes dela passar a caixinha aí com algo que as irmãs vão ter acesso, que está dentro da caixa, eu quero que as irmãs pensem aí na sua mente o que vocês têm orado pedindo a Deus ultimamente. O que as irmãs têm orado? As irmãs, eu perguntei inicialmente qual era o pedido das irmãs de oração. Então cada um aqui expôs aquilo que precisava, aquilo que anseiava nesse momento, ou uma cura, alguma enfermidade, direcionamento, pedido pela família. Então, nesse momento, você pensa aí com você o que você está precisando, além do que as irmãs já puderam expor para nós hoje à noite, o que é que as irmãs estão precisando que Deus faça nas suas vidas, segundo a sua vontade.
Então, as irmãs podem pensar, não é para falar, é para pensar. E aí a missionária Nilda agora, ela vai, antes dela entregar os papéis, é interessante a gente perceber que muitas vezes, quando nós vamos em oração, falar com o Senhor, porque oração é conexão, é nós estarmos ligados, conectados com Deus, falando com Ele. E muitas vezes a gente só vai para pedir, não é verdade? A gente usa o elemento mais da petição. Nós estudamos recentemente, né, antes das irmãs que passaram pelo batismo, a gente estudou a disciplina da oração. E vimos que na oração existe não só o elemento, a questão da petição, mas existe a contrição, onde nós pedimos perdão pelos nossos pecados, onde nós agradecemos a Deus por Ele estar conosco, oramos a Deus pelos seus atributos comunicados, incomunicáveis, como a sua eternidade, a sua bondade, a sua justiça. Então nós adoramos a Deus através da nossa oração, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós agradecemos pelas bênçãos já concedidas. Mas quem aqui não quer pedir uma bênção ao Senhor? Não é verdade? Quem aqui não quer que Deus nos abençoe naquilo que nós temos sentido falta, ou que nós estamos precisando, necessitando, ou algo que a gente tanto que almeja realizar? Tantas coisas, um emprego, quem sabe, a mãe que deseja ter uma mulher que deseja ter um filho, né? Então, tantas coisas que nessa vida a gente quer pedir e deseja ter e deseja conquistar. Infelizmente, né, muitas vezes não sabemos o que Deus quer de nós. Muitas vezes a gente vai, Senhor, eu quero isso. Mas será que é aquilo que Deus deseja para as nossas vidas? Será o que Deus deseja para nós? Muitas vezes, como falei, pedimos algo somente para agradar a nós mesmos e a nossa própria carne, e não a Deus e o seu reino. Talvez esse papel, né, que a irmã vai entregar, a missionária Nilda vai entregar às irmãs, possa ser o caminho para levarmos a ter aquilo que nós desejamos, pedimos a Deus. Mas não é no sentido aqui de uma barganha, eu faço e Deus retribui, não é nesse sentido. A gente pega a Deus e, segundo a vontade dele, Ele vai fazer, Ele vai nos conceder aquilo, porque Ele é bom, amém? Porque Ele é generoso em nos abençoar, porque escolhemos agradar a Ele em primeiro lugar. Quando nós escolhemos agradar a Deus em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas: o que comer, o que vestir, o que beber. Pode pegar dois, pega dois, irmãozinho. Pode ver. Eu vou perguntar o que foi que cada uma pegou. Irmãzinha pegou o que, irmãzinha? Mais tempo a sós com Deus. E qual o outro? Falar mais de Deus. Então, evangelizar mais e ter tempo a sós com Deus, né? Então, essas são coisas que agradam a Deus, que Deus quer de nós. Mandriele. Qual é o primeiro, irmã? Perdoe mais. O segundo? Doe mais tempo para Deus. Então, as irmãs percebam que essas são coisas que de fato agradam a Deus.
quando nós nos dispusemos a fazê-lo. Amém? Irmã Maria. Amém. Seja fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Oi? Ame mais, não é? Amar mais, né? O seu próximo, né? Como a ti mesmo. Mas Socorro. Leia mais a Bíblia. Qual é a segunda? Amém, glórias a Deus. Ler mais a Bíblia e convidar mais pessoas para a igreja. Marisa, ore mais. E o outro? Sim, uma missionária dele. Obedecer a palavra de Deus. Então todas essas coisas agradam ao Senhor, amém? Ele deseja que nós busquemos a Ele, busquemos através dessas frases, dessas palavras, que possam produzir em nós a cada dia uma busca a Ele, porque Ele se agrada quando nós buscamos a Ele através de uma vida de oração, de leitura da palavra, de meditação e dessas coisas que as irmãs receberam aí. Essa dinâmica ela nos faz refletir do que Deus quer para as nossas vidas. Muitas vezes a gente pede a Ele coisas que a gente quer para a nossa vida, mas não pergunta muitas vezes: será que é o que o Senhor quer para a minha vida? Será que essas coisas vão ser um instrumento nas tuas mãos? Não é verdade? Será que isso o Senhor escolheu para mim? Ou é coisa da minha cabeça? Ou é coisa da minha mente? Porque há uma confusão muitas vezes na direção, como a irmã está passando por isso na vida dela, de direcionamento. Tem coisas que vêm que é a nossa própria carne, é a nossa própria mente que pensa, mas tem coisas que Deus sinaliza, amém? Tem coisas que é da parte de Deus para nós, para que nós sejamos prósperos no caminho do Senhor, sermos bem-sucedidos. E se nós observarmos, só para que a gente comece a introduzir, falando a respeito do versículo 4, nós observamos que tudo que dizemos ou fazemos, nossos relacionamentos, o uso que fazemos dos dons e oportunidades que Deus nos dá, e mesmo a maneira como suportamos situações adversas, hostilidades humanas, tudo deve ser feito de modo a glorificar e a louvar a Deus pela sua sabedoria e bondade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, vai dizer o quê? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Então esse deve ser o propósito da nossa vida. Será que isso glorifica a Deus? Será que como Jesus iria reagir por intermédio dessa situação da minha vida? Como ele iria se comportar? E por intermédio do nosso comportamento, da nossa reação, Deus será o quê? Glorificado, ou do contrário, Deus será o quê? O Evangelho será o quê? Envergonhado. Então é a partir da nossa decisão, é a partir das nossas escolhas, é a partir daquilo que Deus nos dá. Por exemplo, Deus, Ele não vai mandar um anjo do céu dizendo assim: nós temos duas camisas, né? A gente vai no supermercado e a gente gosta de duas camisas ou duas blusas. Então compete a você escolher, não é verdade? A qual você vai levar. Deus não vai mandar um anjo do céu e dizer: você vai comprar essa camisa, ou você vai escolher esse calçado. Tem coisa na nossa vida que Deus nos dá o quê? Sabedoria, para que a gente possa comprar, para que a gente possa escolher a cor do calçado, a cor da blusa, enfim, a casa onde nós iremos residir, morar. Então tem coisas que competem a nós, é da responsabilidade humana. E dentro dessa responsabilidade humana, cabe nós escolhermos as coisas que agradam a Deus. E
fugirmos das coisas que trazem vergonha, que trazem desonra ao Evangelho. E isso em tudo na nossa vida. Eu citei alguns exemplos aqui, mas isso é para tudo na nossa vida, para absolutamente tudo. Tudo nós devemos pedir ao Senhor a sua orientação. Igualmente é importante a verdade segundo a qual todo cristão tem um chamado pessoal para agradar a Deus. A gente vive na verdade e é na verdade que nós agradamos a Deus. Jesus não viveu para agradar a Ele mesmo, a si mesmo, nem nós para agradarmos a nós mesmos. Se nós observarmos João capítulo 8, versículo 29, alguém pode ler para mim, por favor? João capítulo 8, versículo 29. Pois eu sempre faço o que me agrada. Então Jesus não veio fazer a vontade, sua vontade própria, mas a vontade daquele a quem o enviou, Deus Pai. E Ele deixa o exemplo para nós, plenamente Deus e plenamente homem, perfeito, sem pecado algum. Imagine nós, míseros homens, pecadores, fracos, frágeis, nós é que de fato precisamos, não é verdade, da orientação de Deus, senão nós, volta e meia, estaremos tomando escolhas, situações onde nós estaremos desagradando a Deus. Mas aqui nós encontramos os Tessalonicenses fazendo o quê? Agradando a Deus pelo testemunho de fé, pois eram fiéis a Deus e a sua palavra. Diante disso, estaremos meditando no seguinte tema, como nós temos meditado, os atributos de uma igreja exemplar. Quais os atributos de uma igreja exemplar? Buscar agradar a Deus e não aos homens. Então a gente leu o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6 nos faz refletir acerca da verdadeira ação cristã, ou atitude cristã que agrada a Deus. O que Paulo disse aqui em outras palavras, escutem, minhas irmãs, pelo contrário, em oposição ao que falei nos versículos anteriores, o que foi dito nos versículos, por exemplo, versículo 3 e 4, onde Paulo ele exorta, não tem origem, pois nossa exortação, observe, versículo 4, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los, ao contrário, como homens aprovados por Deus. Então, qual era a intenção de Paulo? A intenção de Paulo era ser sincero, era ser verdadeiro. Ele não estava falando aqui se vangloriando, ou dizendo que ele era perfeito ou sem pecado. Não, Paulo estava dizendo aqui que, pelo contrário, versículo 6, versículo 4, pelo contrário, em outras versões, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, a parte final, mas a Deus que prova o nosso coração, parte final do versículo 4. E aí Paulo vai dizer no versículo 6, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Então Paulo ele estava dizendo que Deus era a sua testemunha, de como ele estava se esforçando em agradar a quem, meus amados, minhas amadas irmãs? Não aos homens, mas a Deus. Deus era testemunha do esforço do apóstolo, do esforço daquela igreja em comum para agradar a Deus. Pois Deus me deu a missão. Qual foi a missão que Deus deu a Paulo? E qual é a missão que o Senhor nos dá? A missão que Ele nos dá é fazermos a sua vontade, fazermos o seu querer.
Deus o testou confiando na pregação do Evangelho, simples e puro ao apóstolo, um Evangelho sem mistura, sem mácula. Irmãos, Paulo pregava ciente da responsabilidade, né, que é anunciar a palavra de Deus, se mantendo fiel e zeloso às Escrituras. Então, Paulo sabia que é Deus que prova o que? Ele conhece o nosso coração, é Deus que conhece as intenções, é Deus que conhece as nossas motivações. Deus, Ele nos enxerga de dentro para fora, Ele conhece os nossos interesses pessoais. Então Paulo, ele tinha Deus como testemunha que ele não tinha nada que poderia envergonhar o Evangelho, desabonar a sua conduta, ou envergonhar os irmãos tessalonicenses, mas ele tinha certeza que ele estava cumprindo aquela responsabilidade de forma que Deus estava se agradando, de forma que Deus estava retendo a glória para si. No entanto, muitos o que se opunham a Paulo, se opuseram, foram pessoas que fizeram oposição contra o apostolado, contra o ministério do apóstolo Paulo. E muitos eles queriam que serem bajulados, querendo a glória para si mesmo. Paulo, como o verdadeiro servo de Deus, queria agradar a Deus, que conhece os corações em detrimento dos homens, que só conhece o exterior, que só conhece o que é visível, o que é mensurável. É interessante observarmos que Deus, Ele conhece aquilo que dentro do nosso coração, como Provérbios vai dizer, em Provérbios 4:23, ele vai dizer que nós devemos cuidar com o quê? Com as coisas concernentes ao nosso coração, porque dele provém o quê? As fontes de vida. Então Deus conhece o que nós temos, o quê? Qual tem sido a fonte, o contentamento do nosso coração. Deus conhece quais as intenções com as quais nós temos servido a Ele, com as quais nós temos nos doado para a expansão do seu reino. Mas existiam naquela época opositores, pessoas que estavam pregando o Evangelho com motivações e interesses pessoais, quem sabe enricar, né? A riqueza, os bens materiais. Como hoje em dia há também um cenário onde muitos o que têm, infelizmente, pregado o Evangelho com interesse com riquezas. Essa teologia da prosperidade tem trazido um mal grande para a cristandade, porque é uma ênfase exacerbada. Deus nos fez pessoas prósperas naquilo que Ele já objetivou para nos abençoar, que é a salvação, né, irmãzinha? Que é sermos filhos por adoção. Glórias a Deus, saímos da família de Adão, agora fazemos parte da família de Deus Pai. Isso é uma bênção. Nós somos justificados. Deus bateu o martelo de forma instantânea, já fomos justificados na era presente e os nossos pecados estão perdoados. E não há nada que nos separa do amor de Cristo Jesus. E nós somos santificados. Santificado é separado de Deus, para continuarmos demonstrando atitudes e ações que glorificam o nome de Deus. Então não existe mais bênçãos que superem a essas, sejam superiores a essas. Infelizmente hoje há o quê? Uma inversão de valores. As pessoas estão trocando essas bênçãos que são duradouras, que têm um peso de eternidade, por bênçãos materiais, coisas terrenas, coisas fúteis, que não têm valor algum comparando com o peso da eternidade. Hoje falta na cristandade o contentamento, nós estarmos contentes com aquilo que Deus tem nos dado, com a família que temos, não é verdade? Com o marido, com a esposa, com os filhos, com a casa que o Senhor tem nos dado, o emprego. Falta a questão hoje é contentamento. Qual tem sido a fonte de contentamento da nossa alma? Tem sido a Cristo? Ou nós temos, além de Cristo, colocado outras coisas, colocado outros altares? Temos colocado outros altares para que a gente possa se inclinar, mas que o nosso coração esteja inclinado somente a Deus, amém? Nós possamos inclinar a Deus, adorar a Deus somente. Então,
esse era o cenário onde Paulo estava pregando o Evangelho e tinha muitas pessoas que estavam se opondo. E hoje o que acontece? Hoje também muitas pessoas se opõem, pregam o Evangelho corrompido, estão pregando. Filipenses, Paulo vai dizer que Paulo, certa feita em Filipenses, ele é questionado. Mas muitos questionavam até os apóstolos, Pedro, por exemplo. Mas aqueles estão pregando o nome do Senhor, estão tirando os demônios, mas aí acusavam eles, estavam pregando um outro evangelho. O que Paulo diz? Pouco importa, né? Importa que o reino está, o que acontece? Crescendo, está se expandindo. Mas existe um equilíbrio nisso, nós devemos ter um equilíbrio nisso, porque a gente deve continuar pregando e cada um vai dar conta de si a Deus, amém? Aquele pregador que está pregando um evangelho corrompido, né, ele vai prestar conta de si a Deus. Então, nós continuamos pregando, observando pessoas que estão pregando com interesses próprios, mas nós não devemos olhar para esses e fazer com que isso seja uma barreira, para que a gente continue pregando o evangelho genuíno, amém? E aí pensarmos que eles vão dar conta de si a Deus. Pouco importa, como Paulo falou, que nós continuemos o evangelho puro e simples, porque pessoas estão sendo salvas, libertas pelo evangelho puro, o evangelho genuíno, mas muitas estão sendo desvirtuadas. Graças a Deus, muitos têm encontrado a salvação. Igrejas sérias que pregam o evangelho bíblico, o evangelho certo, o evangelho da cruz, o evangelho que prega não os prazeres dessa vida, mas os prazeres em uma eternidade futura, que serão superiores ao dessa vida. Prazeres efêmeros, transitórios e passageiros. Então, esse é o contexto ao qual Paulo estava pregando, estava instruindo. Eles estavam como hoje em dia, né? Como existe hoje em dia esse cenário. E irmãos, existe só um nome, né, que devemos prestar glória e louvor, amém? Esse nome é Jesus Cristo. Enquanto os homens estiveram procurando e brigando por outros nomes, desonram o culto racional ao Senhor. O culto está sendo o quê? Corrompido hoje em dia, porque muitos têm levantado tantos outros nomes, porque existe só um nome que precisa e necessita diante dos céus e da terra ser adorado: o nome de Cristo. Ele já é adorado pelos anjos, pelas regiões, nas regiões celestiais, e ele é adorado também pelo seu povo. E hoje vemos o culto público, né? O mesmo se tornou infelizmente antropocêntrico, ou seja, existem muitos homens no palco, muitos homens na plateia. É espantoso o que a gente vê por aí. Por exemplo, em João Pessoa mesmo é espantoso. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas igrejas em João Pessoa. Eu fazia parte do Jogral, do Seminário do Betel, o MV, né, conhecido como Mistério Vida. E a gente entrava em certos templos onde, assim, era totalmente descaracterizado o culto. Parecia um cinema, onde as pessoas iam para o quê? Assistir um filme. Quem aqui já viu um cinema? Uma cabine de cinema, onde tem cadeiras assim, não é verdade? Não é inclinada e tem um palco, não é verdade? Então, muitas igrejas, né, que se dizem pregar um evangelho cristocêntrico, estão nessa situação, onde por exemplo, os ministros de louvor esconderam os elementos, a bateria, os instrumentos. Quem é que está no palco? As pessoas, no momento do louvor, cantando, expondo o seu corpo, tantas outras coisas que assim fogem uma liturgia de um culto. A gente vê cada aberração hoje em dia. E infelizmente, no caso, o líder, né, pedindo às pessoas para estar se levantando, para ficar em pé, cantar, louvar. E se a pessoa fica sentada, ele ia ao entorno da pessoa e levantava a pessoa. Vocês acreditam nisso?
um ministro, um pastor, eu observei isso. Pastor, no momento do louvor, no momento da adoração, ele se incomodava de ver as pessoas sentadas, a pessoa tinha que adorar. Adorar o quê? A gente observar a personalidade. Como Paulo estava vivendo aqui, interesses pessoais, motivações egocêntricas, o culto ao homem. O culto deixou de ser para Deus e agora se tornou para o homem. Paulo estava vivendo esse cenário e hoje, infelizmente, a gente vive também este cenário que é parecido, semelhante e até mais intensificado, porque infelizmente as coisas estão tomando uma proporção muito difícil, não é verdade? Uma situação muito delicada que nós estamos vivendo. Então é esse o cenário onde as pessoas estavam o quê? Não estavam agradando a Deus, estavam agradando aos homens. E aqui Paulo vai dizer: importa agradar a Deus do que aos homens. Irmãos, algumas aplicações para a nossa vida nessa noite. A primeira, é Deus que nos capacita a viver de acordo com a Bíblia e tem prazer em nós quando o servimos. Amém? Em sua graça soberana Ele concede aquilo que exige e se deleita no nosso resultado, quando nós estamos com o coração contrito, quando nós derramamos o nosso louvor, quando nossos corpos são sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Deus Ele se agrada disso. Filipenses capítulo 2, versículo 13, 12 e 13. Alguém pode ler para mim, por favor? Filipenses 2, 12 e 13. Filipenses capítulo 2, 12 e 13. Assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, mas agora, na minha ausência, desenvolvam a salvação com temor e tremor, porque Deus é perfeitor e glória para vocês, tanto querendo realizar segundo a sua boa vontade. Então, é segundo a vontade do Senhor. O culto tem um princípio regulador do culto. Não é a forma, o conteúdo que nós queremos que ele seja realizado, mas é conforme o conteúdo e a forma que o Senhor determinou na sua palavra. Isso é para tudo nas nossas vidas. Temos a Bíblia, no Salmo 119, versículo 105, vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela é nosso manual de fé e prática. Então nós temos um padrão, nós temos um critério aonde nós observamos e vivamos e podemos viver para agradar ao Senhor. Uma segunda aplicação para as nossas vidas é que agradamos a Deus através do nosso relacionamento com Ele. Nós dizemos que cremos em Deus e isso racionalmente nós compreendemos, mas não só racionalmente a gente deve compreender isso, mas também nas nossas emoções, que o nosso coração esteja voltado para ter um relacionamento com Deus. De que maneira? Cultivando uma vida de oração, de leitura das Sagradas Escrituras, de meditação, dia após dia. Por exemplo, Abraão ele foi chamado de amigo de Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Alguém pode ler para mim? Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Você é amigo daqueles que você tem um relacionamento. Sem um relacionamento você tem uma amizade? Não tem uma amizade. A amizade ela é concretizada, ela é comprovada quando você se relaciona, quando você está conectado, ligado com aquela pessoa. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Porventura, Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre, a descendência de Abraão, o teu amigo. A descendência de Abraão, o teu amigo, conhecidamente
ele como amigo de Deus. Cristo também, os discípulos, se tornaram, e Cristo chamou seus discípulos também, seus amigos. Vamos ler só mais essa referência, Lucas capítulo 12, versículo 4, onde Cristo chamou seus discípulos de seus amigos. Lucas capítulo 12, versículo 4. Lucas 12, 4. Tem a expressão amigos aí? Como? Pode ler novamente, irmã? Amigos meus. Isso. Isso mesmo. Então, uma terceira e última atitude: os cristãos são especialmente chamados para as obras de misericórdia, porque Deus é misericordioso. Então Deus, Ele é sempre o nosso padrão de amor, de bondade, de justiça. Então nós devemos ter conformidade aos atributos de Deus, aqueles que Ele já tem também comunicado a nós, o nosso espírito, a nossa alma.